tema de hoje, espíritos maus ou perversos e os encarnados, pode nos levar a pensar no Livro dos Espíritos, na questão onde os amigos respondem que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Mas a palestra não será exatamente sobre isso. Ela tentará trazer algo mais, algum conhecimento a mais, para que tenhamos uma visão mais ampla do que nos interliga entre os dois mundos, tanto o espiritual quanto o material. Mas sempre para começar, nós fazemos uma pequena prece. Eu costumo fazer essa pequena prece, porque ela nos eleva ao mais alto. Então eu rogo a Jesus que a sua paz e o seu amor adentre os nossos corações, nos ilumine e permita que possamos compreender, Mestre amado, o seu Evangelho com o olhar de hoje de espíritos melhores do que ontem. Que a sua paz esteja entre nós, irmãos e irmãs. Fiquemos junto ao Mestre e aos amigos espirituais. Dando início ao nosso pequeno tema, espíritos maus e nós os encarnados, é preciso compreender que o mundo antigo, ao qual nós já pertencemos, não compreendia muito bem as relações com o Altíssimo, com os seres espirituais. A única forma que eles tinham de se relacionar com o mundo espiritual era através de oferendas e através de sacrifícios. Muitos povos primitivos chegaram ao ponto de, numa extravagância religiosa, fazer sacrifícios humanos, conduzindo sangue humano para esses altares, seja de mulheres, seja de homens, seja de crianças. Mas o tempo passa, os milênios passam, e chega o cristianismo, que vem trazer uma renovação no entendimento dessas verdades divinas. Mas, ainda nas suas fileiras, ainda hoje, costumam surgir algumas absurdas promessas que favorecem, vejam só, a intromissão da ignorância e do vício na doutrina. Mas Jesus nos traz uma elevada concepção de Deus, que nós podemos abrigar em nossos corações, no nosso santuário, como espíritos que somos. Jesus nos apresenta o Pai como amoroso, como justo, e ele diz que o Pai espera de nós o nosso testemunho de compreensão e de amor. Essa fala de Jesus é muito importante. O Pai espera de nós o testemunho de compreensão e de amor. No entanto, é muito comum nós encontrarmos, mesmo na doutrina espírita, muitos irmãos, muitas pessoas que se declaram, que falam que estão cansadas de praticar o bem. É preciso entender que essa sensação de cansaço da prática do bem, essa alegação, ela não vem de uma fonte pura, ela não vem da espiritualidade maior. Ela chega até nós através de influências espirituais de grande inteligência, mas voltadas para o mal. Quando nós nos deixamos influenciar nesse cansaço da prática do bem, quando nós alegamos estarmos cansados, precisamos avaliar os nossos propósitos, os nossos objetivos, para que possamos perceber que o bem que estamos praticando não está pretendendo ter algo em troca. Se não pretendemos atender os nossos propósitos egoístas, que muitas vezes não são atendidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos ter muita prudência quando sentimos essa circunstância que nos leva
a refletir nos males que chegam até nós, logo depois que nós acabamos de fazer um bem ao nosso próximo. Não é incomum nós estarmos numa tarefa de bem, praticando e desenvolvendo esse trabalho cotidianamente e sermos assaltados por problemas cada vez maiores e, muitas vezes, nos causando grande dor. E nós ficamos assustados com isso. Como assim? Como eu estou praticando o bem e estou sendo atingido por essa carga de coisas ruins? Nós somos aprendizes sinceros de Jesus. E nós não podemos ignorar que esse mestre de amor exerceu o seu ministério sem se cansar desde que o princípio do planeta foi organizado. Jesus está há milhões de anos conosco. Por muitas vezes, nós que aqui estamos hoje falando em Jesus, sentimos o espinho, Jesus sentiu o espinho da nossa ingratidão quando nós nos recusamos aos trabalhos da nossa própria iluminação. Muitas vezes fomos convidados pelo Mestre a nos iluminarmos. O que será que nos levou a nós recusarmos esse convite? E jamais a paciência de Jesus se esgotou conosco, nem mesmo quando nós, com a nossa vontade, escolhemos caminhos criminosos. Jesus nos corrige amando, tolerando, edificando, abrindo seus braços de amor para que nós possamos voltar para Ele e renovar em nós as nossas atividades de progresso. Por que eu estou falando isso? Porque a doutrina de amor de Jesus, ela é muito diferente da doutrina daqueles que nós vamos abordar um pouco para frente, chamado espíritos perversos ou espíritos maldosos. Estamos falando sobre a dinâmica e a aplicação do amor incondicional que Jesus está nos ensinando. O Mestre, com seu exemplo, ele nos mostra que o bem é incansável. Não podemos alegar que estamos cansados de praticar o bem, porque senão não seremos discípulos do Mestre. Podemos estar cansados fisicamente, mas não como espíritos. E se Jesus tem nos suportado e esperado através de tanto tempo, por que é que nós não podemos experimentar de vez em quando alguma decepção durante alguns dias, persistindo na prática do bem? Quando nós compreendemos, meus irmãos, que nós ainda carregamos muito mal dentro de nós, que nós estamos mergulhados profundamente em águas escuras, águas densas, que nós carregamos há milhares de anos e que não permite que nós possamos levantar a nossa cabeça e olhar para a luz. Nós ainda precisamos sair do mal que está em nós. Por que temos essa dificuldade de sair? Se nós pegarmos a história do cristianismo e de outras doutrinas, nós vamos ver que grandes vozes do passado no cristianismo nos ensinaram uma coisa que nos impossibilita o progresso até hoje. Eles nos ensinaram sobre os pecados da carne. Eles nos ensinaram que a carne peca, ela é fraca. Mas esqueceram de dizer, de propósito, ou porque não interessava, eles esqueceram de dizer sobre as fraquezas do espírito. Eles esqueceram de falar das inferioridades do espírito e concentraram as acusações falsas no corpo físico. E nós, até hoje, ainda acreditamos que o corpo físico é o culpado por todo o mal que nos acontece. Isso tem uma importância tão grande, porque a espiritualidade inferior, na erraticidade inferior, sabe dessa nossa ignorância. E eles estimulam em nós que continuemos a acreditar
que o corpo é o culpado de todo o mal que acontece. Porque para eles o nosso corpo não tem o menor valor. O que importa para eles é o espírito. Quanto mais esse espírito está mergulhado na escuridão de si mesmo, melhor. Então, com esses ensinamentos do passado, nós fomos transformando o nosso corpo em um carrasco implacável, separado da alma, e a alma se tornou prisioneira e vítima do nosso corpo de carne. Mas o que é o nosso corpo cientificamente? Como é o nosso corpo humano? Ele não passa de um conjunto de células aglutinadas, unidas, que se reúnem sob as leis do planeta em que se encontra para oferecer ao espírito a oportunidade de se reformar e crescer na vida. Os espíritos adversários sabem disso. E nós não sabemos. Na nossa ignorância, nós continuamos culpando esse instrumento útil que é o nosso corpo das más qualidades que nós carregamos como espíritos. Nós esquecemos ou ignoramos que o corpo é uma concessão da misericórdia de Deus. Esse corpo que nós muitas vezes não gostamos, achamos feio, queremos mudar de qualquer forma, é uma concessão divina para que a nossa alma se prepare para o futuro. Emmanuel nos diz que o futuro pertence ao espírito. É muito claro isso. Mas para o espírito chegar a esse futuro, ele necessita do corpo. Porque esse corpo, que muitas vezes nós não gostamos, necessitou de milênios para que esse tabernáculo, Pedro chamava o corpo como sendo o seu tabernáculo, fosse formado no sagrado campo evolutivo. Então, quando nós culpamos o nosso corpo de carne de todos os males que predominam sobre a humanidade, lembrem-se, quando ouvirem alguém falando, esse meu corpo, esse corpo, aquela pessoa tem um corpo, lembrem-se, já é uma sutil projeção mental dessas mentes inteligentíssimas que procuram nos dominar naquilo que mais nos incomoda, que é a vaidade. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui na Terra por algum tempo. Nós estamos fazendo uso de potências concedidas por Deus para nós, para que as nossas exigências de trabalho para nós evoluirmos possam ser cumpridas. Que potências são essas que o Pai nos deu? São as potências que formam o nosso corpo. O que fazemos dos nossos pés, por exemplo? O que fazemos com eles? O que fazemos das nossas mãos? O que fazemos dos nossos olhos? O que fazemos do nosso cérebro? É necessário nós sabermos que esses poderes que nós carregamos nos foram confiados para honrarmos o Senhor, iluminando a nós mesmos. Não é nos prostrarmos de joelhos e clamar aos céus. É um aprendizado esse ato em si. Mas honrar o Senhor é quando nós nos iluminamos. A espiritualidade inferior sabe disso. E eles não querem que nós honremos ao Senhor nos iluminando. E trabalham o tempo todo para que nós permaneçamos apagados. Vejam como eles agem. Os crentes, aqueles que acreditam, quando estão muito inquietos, eles sempre admitem que o trabalho para se elevar está sendo processado por algumas convenções.
e que apenas algumas atividades externas podem permitir a esses crentes a posse de títulos elevados junto aos mensageiros divinos. Eu vou fazer alguma coisa externa e estou ligado aos mensageiros de Deus. Outra forma sutil que a espiritualidade inferior, inteligente, se utiliza para continuar nos manipulando. A maioria dos católicos romanos, nós já estivemos nessa religião, pretende se libertar das dificuldades com as cerimônias exteriores. As missas, as procissões, as confissões, o batismo, são cerimônias exteriores que pretendem se libertar das dificuldades. Os protestantes acreditam que estão se identificando plenamente com o céu simplesmente porque fazem louvores ou hinos ao Senhor. E nós, uma enorme porcentagem de espíritas, espiritualistas, se acredita, vejam só, na intimidade com os amigos espirituais superiores, apenas pelo fato de ter frequentado algumas reuniões mediúnicas. Como nós somos enganados e ludibriados. Tudo isso é uma preparação valiosa, mas não é tudo. Se nós não fizermos um esforço para iluminar o nosso interior, nenhum de nós, inclusive este aqui que vos fala, penetrará o santuário da verdade divina. Nós precisamos nos iluminar. Pedro, sabendo disso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, ele fala para uma grande multidão o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nós lemos esse trecho de Pedro, muitos interpretam que quando todos nós nos arrependermos, quando todos nós nos converter, nós iremos presenciar Jesus, o Senhor, descendo entre nós. E é um grande equívoco. A palavra de Pedro para a massa popular, ela está sintetizando o programa de transformação essencial que cada um de nós terá que fazer para futuramente encontrar a felicidade de nos unirmos ao Cristo. E para nós fazermos esse programa que Pedro está sintetizando nessa frase, nós temos que passar por etapas, nós temos que passar por estações, nós temos que dar passos indispensáveis para a realização dessa união com o Mestre. Sem essas estações, sem essas etapas, ninguém alcançará a eterna e gloriosa claridade dos páramos celestiais. Continuaremos aqui. Reencarnação após reencarnação. Antes de tudo, e aqui eles agem também, é imprescindível que o culpado, de uma forma geral, se arrependa. Arrependei-vos, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas. E depois tem que se converter à lei invariável da prática do bem, para depois alcançar esse refrigério que Pedro fala, pela presença do Senhor em nós. Essa é a presença. Não é essa presença que desce do alto, ela se apresentará em cada um de nós, porque nós nos arrependemos, nós nos convertemos e nós avaliamos a extensão e o volume de nossas próprias faltas e nos propusemos a nos recuperar. E quando nós tivermos cumprido essas etapas, essas estações,
o Senhor estará habitando em nós e estaremos prontos para a reconstrução do reino divino em nós mesmos. Ora, se nós estamos sabendo disso, se isso está no Evangelho, acreditam que a espiritualidade, a adversária do Mestre, não sabe também? Farão de tudo para impedir isso. Se realmente nós já compreendemos a missão do Evangelho, se realmente nós entendemos o que é seguir Jesus, nós vamos identificar a estação em que nós estamos hoje. Que estação nós estamos hoje? O que virá de informação para nós? Quanto aos serviços que nós temos que levar para alcançar a estação seguinte. A pergunta é clara. O que eu preciso fazer para mudar de estação? Para me tornar mais próximo do Mestre? Até esse momento, nós estamos falando sobre aspectos simples da nossa vida corporal e espiritual, que a maioria de nós conhece, como a Neide disse, ou conhecemos um pouco mais. Mas, aqui nós já entramos no tema. Os espíritos perversos, os gênios do mal, que Manuel Filomeno de Miranda fala muito no livro dele, Trilhas da Libertação, sabem melhor do que nós. Aqueles senhores do poder ou senhores da guerra, que em muitos livros são citados. Os dragões que André Luiz fala nos seus livros. Eles existem. E eles conhecem a fundo os mecanismos para controlar a humanidade da qual nós fazemos parte. Por que eles sabem disso? Pensem comigo. Todas as obras humanas, todas, que nós fazemos, são resultantes do nosso pensamento. Sem exceção. O mal e o bem. O feio e o bonito. Tudo isso, antes de se formar, antes de tudo acontecer, acontece na nossa mente. A nossa mente produz, coloca em movimento, e isso vai se transformando em nossas vidas. Em nosso planeta Terra, em outros do universo, muitos amigos espíritas não acreditam ou duvidam dessas afirmativas. Devemos reconhecer que existe uma luta sem trégua entre o bem e o mal. Antônio, você não está falando bobagem? Não está viajando um pouco? Vamos analisar, com a lógica que a doutrina nos ensina, o que temos no nosso planeta entre os encarnados? Guerras, fome, miséria. O que são os espíritos? Aqueles que habitaram entre nós e que deixaram o seu corpo e estão no mundo espiritual. Como eles passam para o mundo espiritual? Da mesma forma que eles eram quando encarnados. Os senhores da guerra aqui continuam senhores da guerra lá. Aqueles que causam atrocidades continuam trabalhando, causando atrocidades lá. E esse grande conflito que se manifesta sob essas diversas formas vai gerando um turbilhão de energias em constante fluxo e refluxo, um constante ir e vir. E as pessoas dentre nós que são mais sensíveis percebem essas energias geradas. Percebem essa luta implacável, mas não sabem explicar muito bem. E o que elas fazem? Começam a pedir proteção, invocar a espiritualidade protetora, para que eles venham, clamam aos anjos do Senhor, clamam aos amigos espirituais, clamam a todos aqueles que são os mensageiros do Cristo, para que eles venham para a nossa arena, para a nossa terra, combater os nossos inimigos e derrotá-los de uma vez.
Nós pedimos isso. Amigos espirituais, venham até nós para que esse mal se afaste, para que esse mal seja derrotado. Solicitar auxílio, recorrer à lei de cooperação com os amigos espirituais é muito louvável. Porque nós estamos identificando que ainda somos fracos, que precisamos de amparo. Mas não podemos insistir para que eles façam o trabalho que não é deles. Esse trabalho cabe a nós. A espiritualidade maior, ela se esforça a nos sustentar nessa luta entre o bem e o mal. Como é que o mal é representado entre nós? Através de Satanás, pobre Satanás. O mal é representado através desse ser mitológico. Mas é importante o que Paulo de Tarso fala sobre Satanás. Ele fala assim, que na nossa vida humana de encarnados, Satanás, o mal, será esmagado por Deus. Ele fala com muita clareza, Paulo de Tarso. E ele fala ainda o local da vitória divina. Aí nós ficamos imaginando que esse mal, representado por Satanás, será derrotado em um determinado local. Mas Paulo de Tarso, um pouquinho abaixo, fala o seguinte, e aqui estamos nós. O triunfo supremo do bem sobre o mal acontecerá debaixo dos pés do homem. Não é da espiritualidade, é do homem. Quando o homem, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, lembram que nós temos que nos iluminar? Se entregar ao Pai sem reservas, efetuando a vontade sacrossanta que o Pai deseja, esquecendo o velho egoísmo animal, lembram que nós carregamos um mal profundo em nós? Aprendendo a grandeza da sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Esmagará o mal. O mal sabe disso. Por isso que não permite que nós nos iluminemos. Porque enquanto estamos apagados, não conseguimos esmagá-los com os nossos pés. E já nos damos conta, pelo que eu falei até agora, que o interesse dos espíritos ou gênios do mal não está no nosso corpo de carne, mas sim no nosso espírito imortal. E eles farão tudo para impedir que nós, espíritos, nos iluminemos para alcançar a vitória sublime, se libertando do egoísmo animal. Acreditem, nós temos como compromisso com o Pai nos iluminarmos para esmagar o mal que predomina na Terra. Cabe a nós. É indispensável nós não esquecermos que o mal não será eliminado a esmo. Não se elimina o mal como a gente imagina, aqui e acolá. Ele será eliminado debaixo dos pés de cada um de nós. Como nos ensina Paulo. Ao olhar para os nossos pés, temos que imaginar que esmagaremos o mal que primeiro existe em nós e nos iluminando esmagaremos cada vez mais, permitindo que o bem se apresente em toda a sua grandeza. Mas, pela nossa ignorância, nós não sabemos disso que eu estou falando. E os gênios do mal, os espíritos perversos, farão de tudo para que nós permanecemos nessa cegueira espiritual. Antônio, e o roteiro para isso? Onde encontramos as orientações para isso? O Evangelho de Jesus. É o roteiro generoso para cada um de nós. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos baseados no Evangelho do Mestre, o que não é fácil. Portanto, todas as vezes que nós cairmos nos nossos pensamentos, não se culpem.
Porque quando nós nos culpamos, nós nos apagamos. Não é fácil renovar pensamento, como parece na primeira vista. Demanda capacidade de renúncia, precisa de dominação de nós mesmos, qualidade que nós ainda não conseguimos alcançar, sem trabalho e sacrifício de coração. Olhamos hoje o nosso tempo, as provações que se abatem sobre nós, as guerras, as epidemias, as pandemias, as violências, a desagregação do sentido existencial. Quantas pessoas não veem sentido na vida? Tudo isso atrai espíritos infelizes que vão se misturando a nós e, aos poucos, vão transformando essas massas humanas, provocando um grande caos. Serviço desses espíritos. Quando nós imaginamos e falamos de encarnados cruéis, Hitler, Mussolini, Idi Amin e outros que nós contamos às centenas, nós achamos que eles são os gênios do mal. Não são. Eles são aqueles que representam o mal na Terra. Os gênios do mal, os espíritos perversos estão muito acima deles. Esse é muito delicado o capítulo do comportamento humano, porque ele diz respeito às interferências dos espíritos nas nossas existências físicas, na nossa jornada evolutiva como encarnados. E essas interferências, prestem atenção, elas são sistemáticas. Elas vão acontecendo lentamente. E nós não nos damos conta de que o número de vítimas é muito maior do que nós imaginamos. Não são essas que aparecem nas casas espíritas. É muito maior do que isso. E nós podemos afirmar, assim como afirma o Livro dos Espíritos, que os desencarnados são responsáveis por grande número das nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Como eles agem? Sutilmente. Eles vão invadindo o nosso campo mental. Eles vão transmitindo para nós pessimismo, tristeza, melancolia, desvalorização de nós mesmos. Nossa, eu estou horrível, eu estou gorda, eu estou feio, eu estou mal arrumado. Eles vão transmitindo maledicências, calúnias, comentários doentios, inconvenientes. E tudo isso vai gerando em torno de nós uma psicosfera muito doentia. E isso é prejudicial a nós, mas para eles é alimento. Eles se alimentam da psicosfera doentia que nós emitimos o tempo todo sem nos darmos conta. Eles se insinuam de forma habitual, muito hábil, é quase natural, nos dá a sensação de que pertence ao nosso campo mental as ideias que eles estão implantando em nós e vão dominando o nosso raciocínio, a nossa psique. De tal forma que é muito difícil nós conseguirmos separar o que é nosso do que é deles. O que é perturbação nossa e o que é perturbação deles. Quando nós nos sentirmos assim, como eu acabei de falar, podemos pensar que toda ocorrência malsã, doentia, é trabalhada, é preparada na erraticidade inferior. Onde estão amontoados esses irmãos infelizes que sentem prazer em causar mal e perseguir os encarnados. Todas essas considerações eu vou resumir em 3 palavras. Pensar é criar. Nós criamos incessantemente, porque nós pensamos incessantemente. A espiritualidade superior e a inferior
sabem dessas forças poderosas que é o pensamento. E o que se pode construir ou destruir com o mesmo. No livro dos Espíritos é claro, o pensamento para os espíritos é o mesmo que a mão para os encarnados. A lei de sintonia mental, como alguém está falando aqui nos comentários, é o que nos liga a um grupo de espíritos ou a outro. Com esse pensamento, com essa lei de sintonia, nós podemos criar e realizar todas as coisas com a nossa mente. Ainda mais encarnado, vivenciando processos de grande depressão. Mas no plano espiritual, com o pensamento, podemos fazer reconstrução e modelagem do perispírito. Podemos fazer regressão de memória, podemos transportar doentes, podemos remodelar regiões do plano espiritual. Olha a força do pensamento. Os gênios das trevas, os donos do mundo, como Jesus nos falou, são todos aqueles que se extraviaram nas diversas reencarnações, assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos. O compromisso deles é muito profundo. Não é isso que nós olhamos no dia a dia. E, na sua maioria, eles são originários das doutrinas religiosas. Percebem? São seres de grande capacidade intelectual. São inteligentíssimos, estudiosos. Não são líderes de exércitos, não são guerreiros que pegam a espada e saem trucidando vilarejos e populações. São os que comandam. E eles chegaram a esse ponto através do ato de não apenas ter o poder, mas utilizar esse poder para dominar os rebanhos, para controlá-los, para comandá-los. E eles não medem esforços para isso. Eles usam suborno, eles usam homicídio, eles usam perversão sexual, eles usam politicagem sórdida, são ateus, são cínicos. Eles não têm sentimentos para com o próximo. Não aprenderam isso ainda. Os espíritos perversos têm apenas um único objetivo: a escravização da humanidade e atrasar ao máximo o reino dos céus entre os homens. É o único objetivo. Permanecer no controle. Para isso, o que eles fazem? Criaram figuras mitológicas dos demônios, criaram reinos de abismos infernais, dos torturadores de almas, que foram relatados e repassados incessantemente. Quando falam do inferno, quando falam das regiões abismais, quando falam do purgatório, são projeções mentais que eles criaram para nos causar medo, para impedir que nós possamos avançar. Até aqui, apenas falei de como eles olham sobre nós e o que eles comandam, o que eles controlam. Alguns são mais suscetíveis, outros nem tanto. Mas o mais importante, como é que eles se organizam? Cada agrupamento desses seres tem uma denominação. Como acontece aqui na Terra, tem o seu partido. Aqui na Terra não temos os partidos, eles também têm as suas denominações. Eles têm o seu chefe. Eles se destinam a uma finalidade. Cada agrupamento tem uma finalidade. Um grupo é voltado para a coerção, para pôr medo, para intimidar, para assustar. O outro para punir, para castigar, para agredir. O outro para dominar. O outro para conquistar. Mas todos trabalham contra Jesus.
E eles se acreditam absolutos. Por que eles acreditam assim? E é importante entendermos isso, porque muitas vezes nas nossas casas espíritas, nós falamos assim, porque os nossos irmãozinhos inferiores, cuidado, cuidado. Porque os nossos irmãozinhos inferiores não são tão irmãozinhos assim. Eles têm consciência do mal que praticam. Eles acreditam na força. Eles tornam-se adversários voluntários da luz e do bem e juraram combater e destruir Jesus. Sabem que não vão conseguir, mas eles têm um juramento. E eles trabalham sobre isso. Avançando quase para o final do nosso encontro, muitos de vocês já estão perguntando assim: nossa, Antônio, por que isso acontece? Porque a espiritualidade permite? Porque o Pai permite que sejam tão agressivos conosco? Ora, vivemos num planeta ainda inferior em processo de desenvolvimento, onde os seus habitantes, nós também somos atrasados. Estamos ainda, assim como o planeta, transitando do instinto para a razão, para depois alcançar a questão da moral, a questão da prática do bem, a questão de evoluir como espíritos, para aí sim entender o que é o amor, que Jesus nos fala. O instinto ainda prepondera em nós. O que prepondera nesses espíritos? Amor? Instinto, poder, dominação. Como nós também carregamos isso, é mais fácil nós sentirmos esse lado do que o da espiritualidade. Por isso que nós precisamos emergir para o bem e marcharmos na direção de Deus. E é exatamente essa emersão, esse iluminar nosso, que os espíritos perversos não querem. Eu vou apenas citar as características desses espíritos para que eles possam comandar essas falanges do mal. Primeiro, eles têm que ser impiedosos ao extremo. É característica exigida para que eles possam liderar. Eles não podem ter qualquer sensibilidade. E o outro requisito é que a existência deles, quando encarnados no planeta, tenha sido pautada em espalhar o terror, a revolta, o ódio e o sofrimento. Veja o que Hitler fez. Veja o que Mussolini fez. Veja o que Gengis Khan fez. Veja o que Tarmaleão fez. Veja o que Idi Amin fez. Veja o que estão fazendo. São esses princípios que eles têm que carregar. E a partir daí, eles trabalham sobre 4 campos, que nós comentamos esporadicamente, às vezes, nas nossas casas espíritas e nas nossas reuniões. Eles trabalham, no primeiro campo deles, o sexo. É o primeiro campo. Por que eles trabalham o sexo em nós? Porque nós ainda temos o instinto do sexual muito forte. E nós ainda temos a necessidade desse prazer. E eles procuram estimular ao máximo essa reação instintiva do sexo em cada um de nós. Até que nós fiquemos exaustos, exauridos do campo da sexualidade. Nós vamos ficando entediados. Quando isso acontece, eles aproveitam a nossa tendência e estimulam um passo a mais, que é o abuso, as aberrações. O sadomasoquismo, por exemplo, e outras aberrações que existem na área do sexo. E esse projeto ele é direcionado não para aqueles que já fazem. Ele é direcionado para aqueles como nós, que estão procurando superar essas deficiências. Aqueles como nós que estão buscando o equilíbrio das nossas forças sexuais. Esses perturbadores vão atuar de que forma?
Eles vão proporcionar encontros, reencontros, eles vão dar facilidades que pessoas dependentes e comandadas por eles se aproximem de nós e tentem nos seduzir. Eles vão fazer com que as suas futuras vítimas se envolvam nesses jogos de sexualidade. O propósito é atrair o animal instintivo que ainda vive em nós. Quando esse propósito é alcançado, a dominação está por questão de tempo. Nós sabemos, na história espírita, quantos médiuns, quantos trabalhadores, quantos dirigentes de casa espírita se perderam através do sexo. Então, a partir dessa queda, se você se despertar e tentar consertar, as consequências do que já aconteceu são inevitáveis. E nós teremos que passar por uma dolorosa e complexa, difícil correção. Esse é o primeiro item. Segundo item, o narcisismo, o culto da beleza. O narcisismo é o filho predileto do egoísmo. É o pai do orgulho. É aquele que estimula a vaidade em nós. Ele alimenta o campeonato da presunção, do orgulho. E aonde ele faz isso? Onde ele faz isso? Onde eles trabalham? Nas modernas escolas do espiritualismo. Qual é a escola mais moderna do espiritualismo que existe? O Espiritismo. O Espiritismo. Eles vão trabalhar o narcisismo, o orgulho em nós. E essa fascinação, essa alta relevância que a gente acha que tem dentro da casa espírita e que nós vamos pouco a pouco estimulando, vai nos levar fatalmente para uma grande queda. Porque o orgulho vai entorpecer os nossos sentimentos, vai intoxicar a nossa individualidade. E nós vamos ficar cegos. E assim, nós caímos no segundo item que eles trabalham muito bem. Terceiro, veja que é uma sequência, o poder. É o terceiro aspecto. O poder tem prevalência na natureza humana. Todos nós gostamos de poder. Porque nós ainda temos os instintos grosseiros que gostam do poder. Nós somos dominadores, nós somos arbitrários. Ele vai se expressando de várias formas, às vezes disfarçado, às vezes não. Ele explora aqueles que se submetem ao poder, que aceitam a dominação. Ele despreza esses que aceitam ser dominados. Ele detesta a subserviência, são os mais rasteiros para ele. Mas vejam, aqueles que o enfrentam, aqueles que não aceitam, ele detesta. E vai fazer de tudo para afastá-lo da sua frente. Criar problemas. O poder é o alçapão que se abre principalmente para o dirigente da casa espírita, para aqueles que fazem parte da diretoria. Quando olham para aqueles que ali trabalham e se acham superiores, se acham iluminados, estão completamente subjugados e nem se dão conta. E o último item, o dinheiro. O dinheiro que compra vidas, que escraviza as almas, é outro excelente recurso que eles usam. A ambição da riqueza, mesmo disfarçada, aquela humildade falsa, aquele conforto que o dinheiro dá, que vai amolentando o espírito, eles trabalham isso. Sabe como o cristianismo começou a morrer? Quando o martirológio, aqueles cristãos primitivos que iam cantando hosanas para o sacrifício, para serem queimados, decapitados, para serem apedrejados, jogados às feras, foi substituído pelo destaque social.
Nesse momento, o cristianismo começou a morrer. E o dinheiro comprou tudo isso. Comprou coisas, comprou pessoas, comprou o reino dos céus. Lembram das simonias? Das sinomias? Aliciou mercenários, lembram das cruzadas? Para manter uma fé completamente equivocada. Chegando ao final, nós que aqui estamos, irmãos, precisamos ter muito cuidado com os espíritos perversos. Saber que eles existem. Nós não iremos lidar com eles diretamente, mas precisamos saber como eles agem. Porque nós não temos condições de lidar com eles. Os únicos seres celestiais que podem lidar diretamente com esses senhores do poder, com os donos do mundo, são os espíritos puros. São aqueles espíritos que não estão sujeitos ao erro. São aqueles espíritos que não se equivocam. São os espíritos que não são dominados pela mente desses espíritos. É necessário, portanto, resistir a esse assédio. Ele é intenso, ele é implacável, ele é contínuo, ele é cansativo, pois ele conta que pode nos derrotar. E se nós tombarmos e acreditarmos que estamos cansados na prática do bem, nós já fomos derrotados. Nós não somos seguidores do Mestre. A programação da espiritualidade inferior é perversa e é complexa. Ela é pensada, é elaborada, ela é arquitetada, ela é colocada em prática. Em todos os tempos. Ela é aquele mecanismo que procura atingir os servidores do bem. Por isso que Jesus nos diz: vigiai, orai, para nos prevenirmos das ciladas do mal que tem raízes, sabe onde? No coração. As raízes do mal estão no coração. Quando nós abrimos o coração ao Mestre e permitimos que essa luz entre em nós, e que permitimos que nós brilhemos do nosso interior para o nosso exterior, nós suportamos o cerco das tentações com coragem. Nós temos a paciência e a certeza de que o Pai não nos nega socorro, não nos nega proteção. Ele nos propicia esse auxílio no momento mais importante, no momento em que estamos exaustos. Não espiritualmente, fisicamente. E quando nós deixamos de ter medo das calúnias, enfrentamos aqueles que injuriam a doutrina espírita, que falam mal das nossas casas, que falam mal dos nossos trabalhos, que falam mal das nossas preces, que falam mal dos nossos passes, que dizem que nós somos completamente estranhos, que somos enganadores de nós mesmos. Quando nós olharmos para esses irmãos, influenciados que estão pelos assessores dos gênios do mal, dos donos do poder, dos senhores do mundo, olhemos para eles. E assim como Jesus olhava para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que o perseguiam, um olhar firme no futuro do Espírito, intimorato, sem medo, acreditando nos ideais que nós abraçamos, os ideais que Kardec nos trouxe, os ideais que o Mestre nos ensinou. E teremos a certeza que a vitória tem a grandeza da dimensão da luta que nós estamos travando. É assim que nós conseguimos nos libertar. É assim que nós alcançaremos a espiritualidade maior.
E é assim que nós estenderemos a mão para o irmão que ainda está mais apagado do que nós. Nós já estamos brilhando um pouco, por isso somos atacados, somos cercados, somos envolvidos, mas confiantes no Mestre. O que podemos temer? Nada. Esperando que possam ter tido um pouco mais de abrangência do olhar como espírita que somos, sobre o que é que nós lidamos, com o que nós trabalhamos, o que precisamos compreender, eu só posso dizer a vocês: paz, irmãos, confiem, o Mestre está conosco, o Mestre está no leme. Não temamos as tempestades, porque Jesus as acalma no momento certo e nos estende a mão, assim como estendeu para Pedro quando ele caminhava sobre as águas e temeu a afundar-se no próprio Espírito em si. Boa noite a todos, fiquem em paz, que a luz do Mestre nos ilumine e nos traga toda a serenidade que nós precisamos. Obrigado a todos pela paciência e por estarem comigo até o final dessa pequena exposição sobre espíritos perversos e nós, os encarnados. É com você, Neide. Antônio.